Deus abençoe a todos, um bom dia para todos vocês. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Espero que você esteja tendo um dia abençoado, um dia feliz, um dia de agradecimento a Deus, não é? Só olhar aí fora, notar esse céu azul lindo, as flores, as árvores, o verde bonito contrastando com esse azul, e olhar para você e ver a criação de Deus, não é? Espero que você seja uma pessoa agradecida pelas bênçãos de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo hoje sobre crescimento espiritual. Na última vez falamos sobre algumas chaves, 5 chaves, que abrem as portas e vão nos ajudar com o nosso crescimento espiritual. Começamos vendo a primeira destas chaves. E a primeira dessas chaves é glorificar a Deus. E vemos que devemos glorificar a Deus porque Ele nos deu vida. Vimos que os céus glorificam a Deus. Os animais glorificam a Deus, os anjos glorificam a Deus, e eu e você, como criação de Deus, devemos glorificar a Deus em tudo. E aí começamos a ver algumas ideias, algumas maneiras de como glorificar a Deus. Eu tenho 9 aqui, e nós falamos já sobre 5 delas. Hoje eu quero falar sobre as outras 4, para completarmos essa primeira chave. Deixa eu revisar um pouquinho o que nós falamos sobre as 5 maneiras de como glorificar a Deus. Falamos sobre através da nossa obediência, não é? Quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos batizados e fazemos aquilo que Deus nos ordena, nós estamos glorificando a Deus. Quando dobramos nossos joelhos e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, e vamos às águas do batismo, estamos glorificando a Deus. Então, a primeira maneira é através da nossa obediência. A segunda é ter Deus como o alvo da nossa vida. Lembra disso? Ter Deus como o alvo da nossa vida, não é? Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus. Nós temos que retirar da nossa vida aquele orgulho, o nosso ego. Lembra, quem está sentado aqui no coração tem que ser Deus. E não você ou eu. Deus acima de todas as coisas. Quando temos Deus como nosso alvo, nós glorificamos a Deus em tudo. Terceira razão, que já falamos, através de confiança. Confiança, não é? E vimos aquele exemplo de fé, de confiança dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na frente da sua morte, eles estavam para ser colocados dentro da fornalha. E a fornalha foi aumentada, então não tinha escapatória. Mas eles tinham um Deus que é muito maior do que qualquer fornalha. E eles confiaram em Deus. E quando nós demonstramos confiança em Deus no meio das dificuldades, Deus é glorificado. Assim nós glorificamos a Deus, não é? Em todas as coisas. Falamos a quarta maneira através dos nossos frutos. E lembramos a passagem de Jesus em João capítulo 15, sobre a videira
e os ramos, né? Deus é o agricultor, Jesus é a videira e eu e você somos os ramos. Quando o ramo produz fruto, Deus é glorificado. Quando nós fazemos boas obras, boas ações, Deus é glorificado nas nossas boas obras. E a última que vimos na última aula foi através do sofrimento. Através do sofrimento. Quando nós sofremos por Cristo, né, aí é que está o X da questão. Não é sofrer por qualquer coisa, não. A palavra de Deus fala, né, nós lemos isso lá na carta de Pedro. Se a gente sofre como ladrão, assassino, criminoso, bem feito, né? Mas quando a gente sofre por fazer as coisas certas, quando a gente sofre por Cristo, Deus é glorificado. É isso que nós falamos, não é? Temos que ter firmeza. A nossa firmeza, no meio da dificuldade, glorifica a Deus. Hoje eu quero mostrar mais 4 maneiras. A nossa pergunta é como glorificar a Deus? Se glorificar a Deus é a chave que vai abrir o meu crescimento espiritual, como é que eu faço isso? Como? Já vimos 5, né? Falamos agora sobre 5. Através da nossa obediência, tendo Cristo como alvo principal, através de confiança no meio da dificuldade, através dos nossos frutos e através do nosso sofrimento por Cristo. Número 6. Vamos continuar aqui então. Vamos ver as próximas 4. Como eu glorifico a Deus? Número 6. Através do contentamento. E isso tem a ver com a última que falamos, tem a ver com sofrimento. Contentamento. Algumas pessoas podem dizer, eu vou glorificar a Deus apesar do meu sofrimento. Você já falou isso? Algumas pessoas dizem, eu vou glorificar a Deus apesar do meu sofrimento. Mas olha, o certo é falar, eu vou glorificar a Deus por causa do meu sofrimento. É aquele contentamento no sofrimento. Abre a sua Bíblia comigo, na carta aos Filipenses. Vamos começar lá hoje. Filipenses capítulo 4. Olha aqui comigo. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ver os versículos 11 e 12. Filipenses 4, 11 e 12. O texto diz: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Olha o final aqui do 12. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento no sofrimento. Um cristão bravo com o mundo, aquele cristão que acorda de manhã, vai ao culto ao Senhor no domingo, chega lá e os irmãos falam bom dia,
e ele fala, bom dia, por quê? Está bravo com o mundo. É uma péssima propaganda para o cristianismo. Uma péssima propaganda. Contentamento glorifica a Deus. E eu não estou dizendo aqui que você vai ser uma pessoa falsa, hipócrita, né? Ah, roubaram o meu carro. Ah, estou contente. Não, não é isso, né? Mas é aquele contentamento interior, né? Aprendi a viver contente, disse o apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação. Tenho um bom carro? Estou contente. Tenho que andar de ônibus? Estou contente. Tenho um guarda-chuva para me proteger da chuva? Estou contente. Não tenho um guarda-chuva? Estou contente igual. O nosso contentamento glorifica a Deus. Quando as pessoas sabem que o cristão está passando por dificuldades, mas ele aprende a viver contente no meio dessas dificuldades, Deus é glorificado. Com certeza. As pessoas vão ver, né? O oposto daquele cristão descontente, bravo com o mundo, que é um péssimo exemplo do cristianismo, o oposto disso também vale. Aquela cristã, ou aquele cristão, que está sempre contente. Tem problemas, com certeza, quem não tem, né? Mas está sempre contente no meio das dificuldades. Lembra do apóstolo Paulo, Filipenses 4:12. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento glorifica a Deus. Como que eu posso glorificar a Deus? Sendo uma pessoa contente, aprendendo a ser contente em toda e qualquer situação. Número 7. Como glorificar a Deus? Número 7. Através da proclamação da palavra de Deus. Através da proclamação da palavra de Deus. Deus quer se comunicar com o mundo. Essa é a vontade de Deus. Já vimos, não é? Quando falamos sobre o manual de instruções, a Bíblia. Deus quer que todos voltem para casa. E a palavra de Deus mostra o caminho. Deus quer se comunicar com o mundo através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Deus quer se comunicar com o mundo. E quando eu proclamo, quando eu ensino, leio a Bíblia para outros, eles estão recebendo o amor de Deus, o carinho de Deus, o caminho de Deus para as suas vidas. E assim, Deus é glorificado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Vamos lá para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Aqui na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Atos capítulo 13. Vamos ler, começando do versículo 44. Atos 13, 44. Vamos até o 13, 44 ao 49. O texto diz: no sábado seguinte, quase toda a cidade
se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha só que bonito. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda a região. Como glorificar a Deus? Através da proclamação da palavra. Quando eu estudo com alguém, quando eu leio a Bíblia para alguém, essa pessoa está recebendo a mensagem de Deus. Deus está mostrando para ela o caminho para a vida eterna. Olha, você que é professora na escola dominical, você que ensina as crianças, você que ensina na reunião de mulheres, que trabalho importante você está fazendo? Você está glorificando a Deus através da proclamação da palavra, através do ensino da palavra. Você, homem, que ensina na escola dominical para os adultos, para os jovens, qualquer que seja a idade. Você que prega aos domingos na igreja do Senhor, você que ensina o seu vizinho, você que ensina a sua família, você está glorificando a Deus através da proclamação da palavra. Como glorificar a Deus? Ensine a palavra. Leia a Bíblia para os outros. Você vai estar mostrando o caminho para a salvação. Você vai estar mostrando o amor de Deus para quem você está ensinando. E dessa maneira, Deus é glorificado. Que bonito, não é? Que bonito como glorificamos a Deus. Olha, nós glorificamos a Deus, se você for pensar bem, em tudo que nós fazemos. Isso mesmo, em tudo o que nós fazemos. Se Deus é o alvo da minha vida, né? Até aquilo que eu como, bebo, tudo que eu faço é para glorificar a Deus. E quando eu proclamo a sua palavra, quando eu pego a palavra de Deus e leio para alguém, ensino para alguém, Deus está sendo glorificado. Número 8. Oitava maneira de glorificar a Deus. Através da unidade. Ah, tão importante. Tão importante. Através da unidade. Olha, uma das coisas que destrói o testemunho da igreja é a divisão, é a discórdia, são os conflitos entre os membros da igreja. Quer glorificar a Deus? Pare
de brigar com seus irmãos. Pare de ter discórdia com seus irmãos. Divisão nunca glorifica a Deus. Você pode pensar, eu não vou ficar aqui, eu vou para outro lugar. Vou começar um trabalho em algum outro lugar. Divisão não glorifica a Deus. Lógico que é importante começarmos igrejas em outros lugares, mas não por causa da divisão, não por causa de brigas entre os irmãos. Isso não glorifica a Deus? Abra sua Bíblia comigo na carta aos Romanos. Vamos lá para o capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Leia comigo os versículos 5 e 6. Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Olha aqui o que o texto nos ensina. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que passagem bonita, que passagem forte. Vou ler de novo, presta bastante atenção. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para quê? Para que ter unidade? Para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade glorifica a Deus. A divisão não glorifica a Deus. Quando os membros da igreja brigam, se dividem, é um péssimo exemplo para o mundo. Essa é uma das razões porque o mundo não consegue entender o cristianismo. Se os cristãos são iguais ao mundo, por que eu preciso mudar a minha vida? A divisão, as brigas, são um péssimo exemplo para este mundo perdido que precisa de unidade. Olha as palavras do próprio Senhor Jesus no Evangelho de João. Você conhece bem a oração de Jesus em João, capítulo 17. Vamos comigo lá, João, capítulo 17. Vamos ver os versículos 20 e 21. João 17, 20 e 21 diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles. Aqui Jesus acabou de falar sobre os seus apóstolos, que eles fossem unidos. E aqui no 20 ele continua: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, você e eu, este mundo perdido. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós somos unidos, sem brigas, sem divisão, sem discórdias, o mundo vai crer em Jesus. Esta é a oração de Jesus para nós. Rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você. Quando nós somos unidos, o mundo vai acreditar em Jesus. E Deus é glorificado. Com certeza, existe lugar para opiniões diferentes. Com certeza. Nós temos opiniões diferentes e devemos ter, mas não com relação à doutrina. Na doutrina, nós somos unidos, sem divisão, sem briga. E quando somos unidos, Deus é glorificado. Quando brigamos, Deus não é glorificado. Você pode ter uma opinião diferente do seu irmão. Por exemplo, não, eu acho que o culto ao Senhor, aos domingos, deve ser às 17 horas. O outro irmão pode ter uma opinião diferente. Não, eu acho que o culto ao Senhor, aos domingos, deve ser às 9 horas da manhã. Opiniões diferentes. Não tem problema. Agora, quando um fala, não, eu acho que o culto ao Senhor deve ser no sábado. E o outro fala, não, o culto ao Senhor deve ser no domingo. Aí nós não estamos tendo unidade na doutrina. O culto ao Senhor deve ser domingo, primeiro dia da semana. É assim que Deus ensina. Então eu posso ter diferenças de opinião, mas não diferenças de doutrina. E mesmo nas diferenças de opinião, nós não devemos brigar, não devemos nos dividir por diferenças de opinião. Olha o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Vai comigo lá para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha os versículos de 10 a 13. 1 Coríntios 1, 10 a 13. A igreja lá em Corinto estava tendo divisão, brigas entre os irmãos, discórdias. E isso não estava glorificando a Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, manda uma carta para a igreja e olha o ensino dele. Versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, olha aqui, ele não está pedindo, ele está mais do que pedindo, suplico a todos vocês que concordem, unidade, uns com os outros, no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. E ele vai explicar agora o que ele quer dizer. Versículo 12. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo.
Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha a divisão, olha a discórdia, olha a briga. Pessoas fazendo panelinhas, grupinhos dentro da igreja e dizendo: ah, quem me batizou foi fulano, eu sou melhor que você, né? Não, eu sou melhor que você, quem me batizou foi ciclano. E Paulo está dizendo: parem com isso, parem com isso. Todos nós somos de Cristo. E ponto final. Unidade glorifica a Deus. Quando a igreja é unida, Deus é glorificado. Examine a sua vida. Examine a congregação aonde você serve a Deus. Existe divisão? Existe briga entre os irmãos? Se você está respondendo sim, Deus não está sendo glorificado. Vai mais fundo na sua vida. Você é uma dessas pessoas que causa divisão, que está sempre discutindo, sempre brigando com seus irmãos? Se a resposta é sim, Deus não está sendo glorificado. Unidade. Quando a igreja é unida, Deus é glorificado. E número 9, nona maneira de glorificarmos a Deus é através de alegria. Já falamos sobre contentamento, né? E explicamos ali que contentamento é o que Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É você passar uma dificuldade com contentamento. Aqui é diferente, aqui eu quero falar sobre alegria. Alegria. Você já disse uma frase parecida com essa? Eu não tenho alegria na minha vida. Você já ouviu alguém falando uma frase como essa? É triste, não é? Quer saber como ter alegria? Quer saber como ser uma pessoa alegre? Comece a glorificar a Deus. As suas circunstâncias talvez não mudem, mas você pode mudar. Você pode ser uma pessoa alegre. Eu gosto muito desse texto no Velho Testamento. Pegue a sua Bíblia e vá comigo para o livro do profeta Abacuque. Sim, existe esse livro. Abacuque. Vai lá comigo para o livro do profeta Abacuque. Mas para o final do Velho Testamento, Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Um pouquinho antes do livro de Zacarias, né? De Malaquias, mas lá para o final da sua Bíblia. Olha que bonito esse texto aqui. Sobre as circunstâncias talvez não mudem, mas você pode mudar. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. O texto diz: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas,
mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, mesmo não havendo bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. As circunstâncias podem não mudar, né? Eu posso não ter comida na minha mesa, posso não ter leite para beber, mas mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que passagem bonita, que passagem intensa sobre a alegria. Pode ser que as circunstâncias na sua vida não mudem, mas você pode mudar. Seja uma pessoa alegre e você estará glorificando a Deus. Glorifique a Deus em tudo e você vai ver a alegria vindo na sua vida. Pode ter certeza disso. O pecado é um ladrão que rouba a nossa alegria. Quando nós pecamos, nossos ombros ficam pesados, não é? Nossa mente fica triste. E essa tristeza rouba a nossa alegria. Quando eu confesso o meu pecado, a alegria volta. A alegria volta. Glorificar a Deus através da alegria é uma maneira de crescer espiritualmente falando. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. As circunstâncias talvez não mudem. Pode ser que você não vá ter comida na sua plantação. Pode ser que aquele vizinho desagradável não vá mudar. Pode ser que aquele seu chefe no trabalho, que sempre tem uma coisa ruim para falar para você, continue sendo seu chefe. As circunstâncias talvez não mudem, mas você pode mudar. Você pode ter alegria, independente das circunstâncias. E quando você glorifica a Deus em tudo, pode ter certeza que a alegria vai fazer parte da sua vida. E você vai estar glorificando a Deus. Glorificar a Deus é uma chave que abre a porta para crescermos espiritualmente falando. Todos nós precisamos glorificar a Deus, todos. Só pelo fato de estarmos vivos, nós devemos glorificar a Deus. Já vimos que tudo glorifica a Deus, os céus, o firmamento, os animais, os anjos, todos glorificam a Deus, eu e você. A grande pergunta é como, né? Como que eu posso glorificar a Deus? Nós já vimos 9 maneiras de glorificarmos a Deus. A primeira, através da nossa obediência. A segunda, tendo Deus como alvo da nossa vida. A terceira, através de confiança, a nossa fé, sendo firme no meio da dificuldade. A quarta,
através dos nossos frutos, das nossas boas obras. A quinta, através do sofrimento. Mas não é qualquer tipo de sofrimento. É o sofrimento por Cristo. É o sofrimento por ser uma cristã, por ser um cristão. Se você ficar firme nesse sofrimento, você está glorificando a Deus. A sexta, através do contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento glorifica a Deus. A sétima, através da proclamação da palavra. Toda vez que você lê a Bíblia para alguém, toda vez que você ensina uma pessoa, seja ela uma criança, no berçário, ou um adulto, pode ser uma pregação num domingo, pode ser uma aula particular na segunda. Toda vez que você proclama a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, você está glorificando a Deus. A oitava, através da unidade. Não tem maneira melhor de mostrar ao mundo sobre Jesus do que unidade. Pare de brigar. Pare de causar divisão. Glorifique a Deus. E a nona e última maneira que vimos é através de alegria. Abacuque capítulo 3. As circunstâncias podem mudar. As circunstâncias podem não mudar, melhor dizendo, mas você pode mudar. E quando você é uma pessoa alegre, os outros notam. É gostoso estar junto com uma pessoa alegre. Contagia, não é? É como um bocejo, né? Você vê uma pessoa bocejando, logo, logo você está bocejando também. Você vê uma pessoa alegre, logo, logo você está sorrindo, não é? Você lê uma coisa engraçada, você está sorrindo. Se você é uma pessoa alegre, você vai contagiar pessoas. E isso glorifica a Deus. A primeira chave que glorifica a Deus. A primeira chave que nos ajuda com o crescimento espiritual é glorificar a Deus. Comece hoje mesmo. Pratique essas 9 maneiras que nós vimos de como glorificar a Deus. E pode ter certeza que você vai estar crescendo espiritualmente falando. Na próxima vez, no nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre a segunda chave, que abre uma outra porta para o nosso crescimento. E esta chave é obediência. Obediência. Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje. E eu quero que você reflita nesses poucos minutos que temos. Vamos terminar mais cedo. Reflita sobre a sua vida. Você está glorificando a Deus? Eu te dei 9 maneiras de como glorificar a Deus. Tem tantas outras. E talvez você esteja praticando outras. Que bom! Você está glorificando a Deus e crescendo. Mas medite nessas 9 maneiras e comece a praticá-las. Comece a glorificar a Deus. E você vai notar um crescimento espiritual fantástico. Deus deseja e Ele ordena que todos nós cresçamos. Deus abençoe você. Um ótimo dia. When I survey